vocês pudessem me acompanhar, para a gente poder estar iniciando nessa tarde a palavra do Chá com Propósito, no livro de Juízes, no capítulo 11, no versículo 11, e eu estava um pouco em dúvida a respeito daquilo que eu iria ministrar, mas eu confesso que quando essa jovem começou a adorar, e a palavra, a pequena palavra que ela deu, o Senhor trouxe a confirmação daquilo que era necessário ministrar nessa tarde. Então, aprove ao Senhor, louvado seja o nosso Deus por isso. Eu gostaria que todas vocês pudessem estar acompanhando comigo a leitura, que está no livro de Juízes, capítulo 11, verso de 1 a 11. Eu vou dar um tempinho para que todas possam abrir. Livro de Juízes, capítulo 11, verso de 1 a 11. Isso aí. A Lu já colocou ali embaixo. No livro de Juízes, capítulo 11, no versículo de 1 a 11, diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém, presta atenção, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Presta atenção, Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, que assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amadas, eu já ministrei essa palavra na igreja, e essa palavra ela falou muito ao meu coração, e ela tem falado muito ao meu coração. Repare que quando, no capítulo 11, a partir do versículo 1, inicia dizendo que Jefté era um homem valoroso, um homem corajoso, porém, ele era filho de uma prostituta. Isso me chama muita atenção, porque todos nós, na nossa caminhada, algum dia, nós vamos encontrar os poréns da nossa vida. Na verdade, estava tudo indo muito bem, porém, chegou a pandemia. O meu comércio estava indo muito bem, porém, chegou a pandemia e foi todo mundo para dentro dos seus lares. O meu casamento estava indo muito bem, porém, esse relacionamento de ter que ficar 24 horas por dia vendo a cara do sujeito, fez com que a gente pudesse experimentar algumas coisas que não estava escrito. Mas eu aprendo muito com esse texto, porque a palavra do Senhor diz que, apesar de todo o valor que Jefté tinha, havia um porém na vida dele. E é exatamente esse o tema da mensagem: vencendo os poréns da vida. Na verdade, no Antigo Testamento, quando o primogênito ele tem a maior parte da promessa. Todo primogênito, ele é herdeiro. Todo primogênito, ele primeiro, tudo vem para ele primeiro. Todas as promessas, a herança, ele tem a maior parte. Se vocês analisarem comigo, talvez vocês tenham mais de um filho, eu só tenho uma, mas analisa a vida do seu primogênito. Nós, como mães, todo primogênito tem uma guerra maior.
Satanás, ele sempre tem uma fúria, um desejo maior no primogênito. Por quê? Porque nosso primogênito, ele sempre tem algo a mais, ele é sempre cobrado a mais. Depois vem o nosso segundo filho, chama um pouquinho a atenção, o primogênito ele já não tem mais toda a nossa atenção, e o diabo sempre começa a criar algo nos primogênitos. É importante você ficar ligada nisso daí, para que você possa orar e dar uma ordem para que o diabo tire toda a reivindicação do primogênito da sua casa. Amém? Então, a palavra do Senhor está dizendo que Jefté era um homem valoroso, porém ele é filho de uma prostituta. E quando o seu pai teve outros filhos, quando os irmãos de Jefté entenderam que sobre a vida de Jefté havia um valor, que sobre a vida de Jefté havia uma promessa, diz a palavra que ele foi expulso da sua própria casa. Eu quero pedir só para desligar, alguém está com o microfone ligado. Só para desligar aí. E a palavra do Senhor diz que quando esses irmãos, eles souberam quem Jefté era, apesar dele ser filho de uma prostituta, ele tinha um valor. Diz a Bíblia que ele foi expulso da sua própria casa e agora ele foi morar na cidade de Tobi. Amados, é interessante que nosso Deus, apesar de todos os poréns da nossa vida, apesar de todos os pontos finais que Satanás sempre tenta colocar na nossa vida, Deus, ele sempre opera na nossa fraqueza. Eu quero dizer para vocês que, independente das circunstâncias que nós estamos passando, Deus tem propósito. Deus sempre nos tira da nossa zona de conforto para que Ele possa nos levar ao lugar para o qual Ele determinou para nós. Para Jefté estava maravilhoso poder viver ali na casa do seu pai, no lugar de conforto junto com seus irmãos, mas para Deus, Deus tinha algo maior para Jefté. E todas as vezes que Deus nos tira da nossa zona de conforto e nos leva para um campo de batalha, é porque Deus quer criar em nós músculos espirituais. Eu tenho absoluta certeza que todas nós aprendemos muito nesse tempo de pandemia. Os nossos músculos espirituais ficaram mais fortes, porque a palavra do Senhor diz que a sua força, o seu poder se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. E chegou o tempo na vida de Jefté de Deus trabalhar na fraqueza dele. E diz a palavra do Senhor que Deus tirou Jefté da sua zona de conforto e levou agora para Tobi. E diz a Bíblia que agora o povo de Israel tinha que pelejar contra os amonitas, um povo que Deus não tinha aliança, um povo cujo qual Deus não era com eles. Mas, muito interessante, porque os irmãos de Jefté não eram filhos de prostituta, não tinham porém na vida deles, mas eles não tinham o valor que Jefté tinha para Deus. Eu quero te dizer, não importa o que você ouviu até aqui, não importa, desde criança, talvez você ouviu, mulher, que você não ia dar em nada, você não ia ser feliz, você não ia ter um bom casamento, a sua vida seria sempre uma vida de derrota. Quem sabe você ouviu, até mesmo da sua mãe, do seu pai, que você foi alguém que não foi planejado, mas eu quero te dizer algo. Primeiro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz que nós não nascemos na vontade do varão nem da varoa, ou seja, nenhum de nós fomos criados pela vontade do homem, mas Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você, e eu tenho absoluta certeza que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é para dar certo, ainda que os poréns da nossa vida nos causam dor, nos causam traumas, mas Deus certamente vai nos levar para um lugar aonde não é confortável, mas Ele vai trabalhar conosco. E diz a palavra do Senhor que eles se lembraram agora de Jefté, se lembraram que embora ele é filho de uma prostituta, mas ele tem algo de valor. E foram até Jefté e disseram: poxa, Jefté, agora nós vamos ter que pelejar contra os amonitas. Vem com a gente, porque você vai ser o nosso líder, você vai ser o nosso chefe. E Jefté diz: poxa, outrora vocês me expulsaram da minha casa, vocês feriram o meu coração, eu me senti
rejeitado, eu me senti humilhado. Agora vocês estão vindo atrás de mim para me colocar como chefe nessa peleja de vocês. Eu creio que naquele instante o coração de Jefté era dizer não, porque nós somos muito rápidos em julgar, rápidos em ficar magoados, rápidos em aceitar uma rejeição, mas nós somos muito lentos para perdoar. Mas eu creio que naquele momento ali, apesar de Jefté ter duvidado daquela palavra, Jefté, ele olhou o valor que ele havia em Deus, ele disse, não, pelo meu Deus, pelo meu povo, eu vou perdoar e eu vou permanecer firme. Eu quero dizer que por Deus, pelo nosso povo, pelo nosso Brasil, pela nossa igreja, pela nossa família, vale a pena sempre perdoar. Vale a pena permitir que o Senhor venha trabalhar em nós, que o Senhor, ainda que tenhamos saído da nossa zona de conforto, Deus sempre vai nos levar para um lugar aonde Ele vai trabalhar conosco para levar ao nosso destino. E o que eu acho tão interessante é que a palavra do Senhor diz que Jefté ele foi para Tobi, mas ali pessoas levianas se aproximou de Jefté. Amadas, eu quero dizer algo muito interessante. Muitas vezes nós escolhemos com quem andar, muitas vezes nós nos colocamos como pessoas mais espirituais, nós não podemos sentar com pecadores, nós não podemos conversar com pecadores. Amados, nós estamos aqui nesse mundo para ser sal e para ser luz. Obviamente, tem pessoas que não têm condição de sentar com alguém que ainda não foi liberta de algum tipo de vício, porque ela também teve esse vício. Ok. Mas nós somos sal e nós somos luz. Eu quero dizer algo para vocês, mulheres. Nós estamos aptas pelo poder do nome de Jesus a andar com prostituta, a andar com qualquer pessoa. Porque quando nós andamos com essa pessoa, não somos nós que somos influenciadas por ela, não. Mas é elas que são tocadas e influenciadas por nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito de Deus era com Jefté. Diz a Bíblia que não foi Jefté que começou a seguir homens levianos, mas são os levianos que começaram a seguir Jefté. Eu quero profetizar na sua vida, mulher, que as pessoas, suas vizinhas, seus parentes vão olhar para você e vai dizer, eu quero o Deus que está na vida dessa mulher, eu quero esse Deus que despertou essa mulher, que tirou essa mulher da depressão, que tirou essa mulher da opressão, que levantou, que trouxe o brilho novamente aos olhos dessa mulher. Eu quero experimentar o poder desse Deus. E diz a palavra do Senhor que após Deus tirar ele da casa dos pais, do conforto, de onde ele se sentia, ou melhor, era para se sentir amado, Deus levou ele para Tobi. A palavra Tobi significa, amados, notável. Que coisa incrível! Deus tirou Jefté da zona de conforto para levar Jefté a um lugar notável. Eu quero dizer algo para vocês. Deus está levantando mulheres aí, ó, que estão debaixo aí dos cobertores, nos quartos escuros da sua alma. Deus está tirando a igreja da zona de conforto. Deus está mexendo conosco para nos levar a Tobi, para nos levar a lugares notáveis, para que nós possamos travar, e já estamos travando talvez a maior guerra da história da nossa vida. Amadas, nós somos a geração que nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Porque de tempo em tempo na Bíblia teve homens que Deus, sim, que o Senhor permitiu lidar com grandes pragas, com grandes situações, e foi nesse momento que essas pessoas foram levantadas como pessoas notáveis. E diz a Bíblia que Jefté, ele aceitou esse desafio, ele teve que engolir a razão. Eu tenho pregado para muitas pessoas dizendo o seguinte, eu estou preferindo perder a razão e ter paz. Jefté preferiu perder a razão, ter paz e cumprir o chamado. Eu quero te dizer algo, mulher. Prefira ter paz do que você ter razão. Perca a sua razão. Peça perdão ainda que não foi você que errou. Mas se levante para cumprir o propósito de Deus, se levante para que você possa se tornar uma mulher forte, uma mulher poderosa em Deus, uma mulher cheia da autoridade de Deus, porque eu quero dizer algo, amadas, se nós estamos vivas ainda, porque Deus tem algo. E desde 2017 eu tenho falado isso, desde o ano de 2017, vocês mulheres que estão em outras nações, se vocês receberam áudios como esse, levanta a mãozinha, faz alguma coisa para mim.
Quantos de nós recebemos áudios, profecias dos 4 cantos do mundo, dizendo que viria um tempo difíceis, cujo qual o Senhor recolheria muitos santos, mas muitos profanos também. É um tempo que nós precisamos de nos desligar das redes agora sociais, no bom sentido das más notícias. Porque as más notícias nos corrompem. É nesse tempo de crise, se a gente olhar para as notícias, a nossa alma fica doente, as nossas emoções ficam doentes, e o nosso emocional doente, o nosso emocional desequilibrado, o nosso corpo, querido, adoece, porque 99% das enfermidades são as causas de quem? Das nossas emoções estarem desequilibradas. Amados, as nossas emoções, com desequilíbrio, o nosso coração acelera. E um coração acelerado, a gente fica com falta de ar. Tem pessoas que estão mais enfermas com o desequilíbrio que está vivendo na alma do que com a própria doença. Porque ainda não aprendeu e não tomou posse que Deus nos levantou nesse tempo. Se o Senhor nos permitiu ter nascido para viver neste tempo, é porque Deus tem algo grande. Aí você me pergunta, mas pastora, por que tantas pessoas morreram? Entes queridos, pessoas queridas. Nós acabamos de perder uma pessoa amada da nossa igreja, lá de Vila Velha, uma pessoa querida, uma pessoa que em tudo estava conosco, que na obra não tinha outro, era o primeiro a levantar as mãos. Amados, Deus conhece a nossa estrutura. Deus está levantando uma geração da última colheita. Os nossos últimos dias serão dias de avivamento. Deus tem prometido derramar sobre a nossa nação. Deus tem prometido algo sobre o Brasil, sobrenatural, para a última colheita. Mas existem pessoas que não vão suportar viver tudo isso. Para Deus é muito melhor a salvação de um santo do que um santo doente, depressivo e buscando a morte. Quantas pessoas eu tenho recebido mensagem que estão com medo de morrer, que não estão suportando viver. Mas nós somos apegados a quê? Nós somos apegados à matéria, nós somos presos à matéria. A palavra do Senhor diz: alegrai-vos com a morte de um santo. É claro, por isso que a palavra do Senhor diz que as coisas de Deus é loucura. Como que nós vamos alegrar com a morte de alguém que a gente ama? Mas se nós não crermos que Deus, ele é soberano e que o Senhor está acima de todas as coisas, nós não vamos conseguir discernir e cumprir aquilo que Deus tem para fazer daqui para frente, antes dele vir e arrebatar a noiva. Parece que as portas estão fechadas, mas eu quero dizer algo para vocês. Deus tem chave que abre portas. E Deus, quando ele abre uma porta, o homem não fecha. Mas quando Deus fecha uma porta, o homem não abre. Jefité significa Deus abre. Ainda que muitos tentaram fechar as portas para Jefité, Deus abriu para cumprir o propósito. E Deus uniu homens levianos para acompanhar ainda Jefité. E diz a palavra do Senhor agora que Jefté, ele foi para Mispa. Mispa, queridas, significa torre de vigia. Deus está convocando mulheres dos 4 cantos do mundo a ir para a torre de vigia. Torre de vigia, lugar de oração. Torre de vigia, lugar de intimidade. Torre de vigia, lugar de Deus falar conosco. Torre de vigia é um lugar onde nós nos saímos de tudo, saímos de toda a movimentação ao nosso redor para ouvir Deus falar conosco. Sabe o que me faz lembrar de Ana? A palavra do Senhor diz que Ana era uma mulher valorosa, porém era estéril.
Mas lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 7, diz a palavra do Senhor que Ana subia de ano a ano para sacrificar ao Senhor. Ana subia de ano a ano ao templo, à casa de Deus, para falar com Deus, para chorar as suas mágoas aos pés do Senhor. Sabe o que o Senhor quer nos dizer? Não chore para o diabo, mas chore aos pés da cruz. É tempo de nós, mulheres, como diz aquele louvor, entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Deus está levantando mulheres para dobrar os joelhos. Deus está levantando mulheres para ir para a torre de vigia. Deus está levantando uma nova geração de mulheres dispostas a ir para a guerra, a pelejar em favor do Senhor, pelas coisas do Senhor. E eu quero profetizar no nome de Jesus, que todo medo saia da sua vida, toda angústia saia da sua vida, porque o medo não te impede de morrer, mas o medo te impede de viver. E pelo poder do sangue do Cordeiro, Deus vai guardar cada família aqui representada. Pelo poder do sangue do Cordeiro, nós nos levantamos agora para ir à nossa missa, para ir para o lugar secreto, para ir para o lugar de oração, para que nós possamos sair desse deserto e Deus colocar o Brasil, Deus colocar a igreja num lugar notável. Todas as vezes que Deus nos tira da zona de conforto, é para nos levar a um lugar notável, ainda que a gente acha que acabou tudo, ainda que a gente acha que é a nossa aprovação, ainda que a gente acha que a morte chegou. Ei! Ainda que a morte física aconteça para um servo de Deus, quando disserem que um servo morreu é mentira, servo não morre, mas o servo retorna para a casa do Pai. Amadas, é um tempo da gente fortalecer as nossas emoções. Por isso a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, deixa eu recordar o versículo aqui para vocês. Só um minutinho que eu vou achar esse versículo, ele é muito importante, esse versículo para nós hoje. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, na parte B, diz assim: e levando cativo todo entendimento à obediência em Cristo. E aí, quando nós lemos Isaías, capítulo 26, verso 3, diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Deus conservará em paz aquele cuja mente está presa na Globo News? Deus conservará em paz aquele cuja mente está presa no presidente que está governando, no governador que está fazendo coisa errada? Não. Deus conservará em paz aquela mulher cuja mente está firme na palavra de Deus, cuja mente está firme no nosso Senhor, naquele que venceu todas as batalhas, naquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Antes, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus quer nos lembrar: quem foi que te prometeu? Quem foi que falou com você a primeira vez? Antes de todo o avivamento que passou por toda a história das nações, antes do avivamento, sempre veio algo terrível. Mas chegou o tempo de Deus trabalhar com a igreja do Senhor. Eu tenho dito e tenho falado, anota o dia de hoje. Eu sinto forte, muito forte, que nós vamos dormir e nós vamos acordar com uma notícia bombástica de uma intervenção divina na nossa nação, de uma intervenção divina nas nações, porque a promessa que toda língua confessará e todo joelho há de se dobrar, dizendo que o nosso Jesus Cristo é o Senhor. E o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. E Deus quer trabalhar aonde? Deus quer trabalhar no nosso emocional. A verdade, mulheres, que se nós não destruir as muralhas que há dentro de nós, nós não vamos conseguir destruir as muralhas que tem fora de nós. Sabe por que Jefité, ele encontrou êxito nessa peleja dele? Porque Jefité levantou da rejeição. Jefité, ele preferiu ouvir o chamado de Deus do que aquilo que fizeram com ele dentro da casa dos seus próprios pais.
Diferente de Saul, Saul foi alguém que Deus chamou. Saul foi alguém escolhido pelo povo. O povo pediu um rei. O povo pediu alguém que o liderasse. E diz a Bíblia que Deus foi lá, levantou Samuel, ungiu Saul. Mas a forma que Saul conduziu o seu chamado foi debaixo de competição, inveja, soberba, altivez, orgulho, independência de Deus. E é terrível como Saul morreu. Deixa eu relatar a forma que Saul morreu para vocês. 1 Crônicas, capítulo 10, verso de 1 a 5, diz assim: E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. E então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e se escarneiam de mim. Olha onde estava a motivação de Saul. Saul pediu que matasse ele com medo de ser humilhado, envergonhado. Por que naquele momento ele não olhou para Deus e disse: Deus, perdoa a minha soberba, perdoa a minha altivez, perdoa o meu medo, Senhor, eu preciso olhar para ti. Porque a palavra do Senhor diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Continuando, porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Por não ter vencido as muralhas que havia dentro dele, ele tirou a própria vida. E além de tudo, a palavra do Senhor diz em Hebreus, no capítulo 12, que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Eu quero dizer, mulher, tem gente observando você. De 100 pessoas, 10 pode ler a Bíblia por completo. 90 vai ler a sua história. Interessante é que quando Saul retirou a própria vida, ele não retirou só a própria vida dele, mas o escudeiro dele caiu na mesma e também retirou a sua própria vida. Eu quero dizer algo para vocês. Deus está nos chamando e nos despertando a ser mulheres influentes para Deus. Mulheres que somam no reino de Deus. Mulheres que dão testemunho para aqueles que estão sem esperança. Para aqueles que estão apavorados. Tem gente apavorada, tem gente buscando a morte. Mas não é porque querem morrer. Quem busca a morte é porque quer aliviar a sua dor. E da mesma proporção que eu tenho atendido tantas mulheres sem esperança, quantas pessoas estão vindo falar comigo, pastora? Parece que Deus não escuta mais. Parece que eu oro e Deus não tem ouvido a minha oração. Muito pelo contrário, parece que o povo de Deus está perecendo. E olha como os ímpios eles andam livres por aí. E nós que somos bons estamos sendo presos. Mas eu quero ler algo muito interessante com vocês. Salmos capítulo 73. Salmo capítulo 73 fala muito ao meu coração. E a partir de hoje, eu espero que você guarde essa palavra dentro do seu coração. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, e depois o versículo 16 e 17 de Salmos, capítulo 73, diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel. Hoje eu e você, nós somos a Israel do Senhor. Para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos.
Pois eu tinha inveja dos loucos quando eu via a prosperidade dos ímpios. Olha o que o salmista está dizendo, que os olhos dele ficou tão pregados, obstinados naquilo que os ímpios estavam fazendo, como eles estavam prosperando, que ele tirou os olhos de Deus. E diz a Bíblia que os pés dele quase escorregou, quase se desviou, a fé dele quase foi minada, porque ao invés de olhar para as promessas de Deus, ao invés de se apegar na palavra de Deus, ele olhou para os ímpios, ele olhou para aquilo que estava acontecendo ao redor. Mas quando ele acordou para a vida novamente, olha o que diz no verso 16 e 17. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. No verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. E então eu entendi qual era o fim deles. Sabe o que o salmista, ele resumiu? Enquanto eu olhava as circunstâncias, enquanto os meus olhos estavam fitos nos noticiários, o meu coração se encheu de amargura, de falta de esperança. Parecia que as promessas não chegavam até mim. Mas quando eu entrei no Santo dos Santos, quando eu fui para o lugar de intimidade, quando eu entrei novamente para a torre de vigia, o meu coração se encheu de esperança. E eu vi qual era o fim dos maus, eu vi qual era o fim dos ímpios. Sabe o que o salmista quer dizer para mim e para você? A presença de Deus, ela é muito mais suficiente do que aquilo que nós ainda não temos. É a presença de Deus que nos sustenta. É a presença do Senhor que nos alegra. Mulheres de Deus, nós somos livres. Podem tentar parar a nossa ida às igrejas, mas não podem nos reter em oração. Alguém pode não permitir que você toque nele, mas não pode permitir que você pare de orar por ele, porque a sua oração vai além das fronteiras, a sua oração, ela passa o limite das fronteiras, como essa live aqui hoje está passando. Nós não podemos hoje ser livres para pegar um avião para cruzar as fronteiras, mas nós somos livres para liberar uma palavra de vida, como o Senhor, ele pegou Ezequiel e levou Ezequiel no vale de ossos secos e disse: o que tu vê, Ezequiel? Ele disse: só vejo morte. E o Senhor perguntou para Ezequiel: pode Ezequiel voltar a viver? Estes ossos? E Ezequiel disse: ó Senhor, só tu sabes. Ele disse: então, abra a tua boca e profetiza ao Espírito. Não é a geografia que nós estamos, não é as circunstâncias que nós estamos que vai determinar qual é o nosso fim. Não, amadas do meu coração. Diz a palavra do Senhor que João, aquele João que era discípulo de Jesus, que deitou no colinho de Jesus, ele foi preso, levado para a ilha de Pátimos. Mas ele não foi preso, levado para a ilha de Pátimos, simplesmente, porque vamos lá, João, vou te levar cativo lá para a ilha de Pátimos, porque Deus quer revelar o livro de Apocalipse para você. Não, ele foi levado preso porque ele era proibido de pregar o evangelho, porque João, a pregação de João estava fazendo a diferença, a pregação de João estava convertendo muitas pessoas, levaram João preso para a ilha de Pátimos para não pregar o evangelho mais. Mas eu quero dizer para você algo, as circunstâncias, a geografia não permitiu que ele se calasse, muito pelo contrário, ele foi levado preso, mas não proibiram, Deus não proibiu que ele entrasse na sala do trono. Eu quero te dizer algo, mulher de Deus, mulher de fé, não importa como você está hoje, a sala do trono está disponível para nós, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Deus está esperando, nos está esperando pelas madrugadas. Sabe, Deus está colhendo as nossas lágrimas, mulheres. Deus está rompendo, Deus está nos fortalecendo, Deus está edificando a nossa fé para quando acabar tudo isso daí, passar tudo isso daí, nós estejamos preparadas a viver a grande promessa, o grande derramar, como diz a palavra do Senhor, Joel, capítulo 2, verso 28, nos últimos dias há de ser que derramarei
derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Oh, glória! Aleluia! E você pode dizer hoje, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Deus vai te usar como você é. A palavra do Senhor diz que Pedro era iletrado, mulher. Mas é o Espírito de Deus que vai te usar. É o Espírito Santo que vai ser derramado pela tua vida. Não é uma unção humana, não. Quem nos promete isso é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nunca perdeu uma batalha. É o Deus que está sustentando a minha vida, sustentando a sua vida, sustentando a sua casa, guardando a sua casa, para derramar esse grande azeite, esse grande vinho novo sobre a igreja do Senhor Jesus. E eu quero dizer algo para vocês. Eu estou muito presa na palavra de Apocalipse, capítulo 6, versículo 14. Apocalipse, capítulo 6, versículo 14, é tremendo. Receba essa mensagem aí do seu espírito. Levanta hoje essa cadeira, dando ordem na sua casa, para toda opressão, todo medo, todo pânico, todo pavor, toda falta de esperança nas suas finanças, no seu casamento. Levanta e dá ordem para esse medo ir embora, para esse mal ir embora, porque eu quero dizer, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Apocalipse capítulo 6, verso 14, presta atenção. E o céu retirou-se com um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, presta atenção, os grandes, ricos, tribunos, poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Sabe o que o Senhor está nos dizendo? Vai chegar um dia que nós vamos olhar para o céu vai se abrir como um bolo. E os poderosos da terra vão reconhecer quem verdadeiramente governa o mundo, quem verdadeiramente tem a chave das nações. E diz a Bíblia que eles vão temer, eles vão pedir que as montanhas venham escondê-lo, eles vão pedir para que eles sejam ocultos, escondidos, mas não vai ter jeito, porque a ira do Cordeiro virá sobre eles. Mas eu quero te dizer algo, mulher, para aquelas que permanecerem firmes, de vestes brancas, garradinha com o Senhor, com a vida no altar, nós iremos subir em nome do Senhor Jesus para a nossa morada eterna. E nós vamos sim governar com o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que os santos governarão com o Senhor e nós vamos pisar nas ruas de ouro. Eu quero dizer algo para vocês, aguenta firme. Fica firme, porque vai valer a pena. Porque o presidente de todas as nações, o nosso Deus Jeová Nissi, o nosso Deus Jeová Rafa, o médico dos médicos, o nosso Deus Jeová Jiré, o guarda de Israel não dormita. E ele não está dormindo, eu sinto ele trabalhando, eu sinto ele preservando a igreja, eu sinto ele trabalhando com os seus para viver o grande mover que está por vir sobre a terra. E eu quero profetizar, no nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar nessa tarde, que você se levanta. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar o vinho novo sobre a sua vida. Eu quero profetizar azeite, eu quero profetizar novas armas sobre a tua vida, eu quero profetizar o batismo do Espírito Santo, eu quero profetizar sobre a tua vida algo novo, algo de Deus, eu quero profetizar o renovo sobre a sua vida, eu quero declarar no nome de Jesus que nenhuma promessa vai deixar de se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças. Oh, xaraba, andaraba, laba, calaba, xaia. Jó, livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, 42. Meu Deus, diz assim. E então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser
impedidos. Em nome de Jesus, nenhum dos sonhos de Deus para a sua vida vai deixar de se cumprir, nenhum dos sonhos de Deus para a sua casa vai deixar de se cumprir, porque Deus sonhou com você. Salmos capítulo 139, depois você lê que antes mesmo de você ser formada no ventre da sua mãe, quando você era uma substância ainda informe, Deus já havia escrito e determinado toda a sua história, que você possa receber no profundo, no seu íntimo, essa palavra. Porque assim como Deus fez com Jefité, assim como Deus tirou Jefité da zona de conforto, eu quero te dizer, nós fomos retirados da nossa zona de conforto. Mas nós estamos sendo levados para a torre de vigia, para que nós possamos ir para um lugar notável. Assim como Ana, ela era humilhada, todas as vezes a palavra do Senhor diz que todas as vezes que Ana ia para a casa do Senhor, adorar o Senhor, sacrificar o Senhor, diz a Bíblia que aquela mulher que sempre batia de frente com ela, humilhava. Penina. Amados, não é porque nós estamos indo para a casa do Senhor que vamos deixar de ser perseguidas, não. Mas é na casa do Senhor, é no secreto com Deus, é na casa de papai que Deus vai falar e vai responder tudo que nós estamos clamando. Por isso a palavra do Senhor diz, Jeremias, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus está esperando o nosso clamor. Deus está com os ouvidos ligadinhos, eu sinto isso. Deus está ligadinho, esperando o nosso clamor. Ele só está esperando que nós possamos voltar, irmãos. Voltar para a nossa posição de intercessora sim das nações. Parabéns por esse chá. Deus quer levantar mulheres amigas. Deus quer levantar mulheres de bom relacionamento. Deus quer levantar mulheres segundo o coração de Deus, para que possamos uma ajudar a outra, para que uma possa ser o esteio da outra. Se hoje eu estou mal, amanhã você está bem, você vai me ajudar. Deus quer que Deus está realinhando o povo de Deus, para que todos nós possamos andar unicamente para um propósito, uniformes, unânimes na mesma visão. Nós não temos mais tempo de estarmos divididas. Nós não temos mais tempo de estar com o nosso coração dividido. Nós não temos mais tempo a perder. É hora de unirmos ao exército do grande eu sou, deixar as nossas razões, deixar as nossas mágoas e nos levantar como os Jefité dessa geração. Temos poréns na nossa vida, sim. Mas Deus hoje está tirando o ponto final que o inimigo tentou colocar na sua vida. E está colocando uma vírgula para dizer para você, e não acabou não. Tem caminhada ainda, tem promessa ainda, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E tudo que eu prometi, diz o Senhor, Ele vai cumprir. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos nos colocar na posição de filhas. Porque filhas sentam no colo do Pai. Filha tem acesso ao coração do Pai. E quando eu falo de filho, eu me recordo muito da passagem quando Lázaro estava morto. Jesus, ele olhou para o céu e disse, Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Porque Jesus era filho. Eu quero te dizer, você é filha. Você tem acesso ao trono do Pai. Você tem acesso ao coração do Pai. E toda filha, todo filho é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu quero dizer algo para você. A promessa de Deus, a recompensa de Deus, não são apenas para coisas espirituais, mas também para as materiais. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, você
sendo maus, sendo pais terrenos, sendo maus, ama presentear os seus filhos, quanto mais eu, o Pai do céu. Se me pedires um pão, eu não te darei uma pedra. Se me pedires um peixe, eu não te darei uma serpente. Então, filhas, vamos voltar para a torre de vigia. Vamos voltar para o lugar secreto, Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orar, fecha a porta do teu quarto, porque o Senhor já está te esperando ali, diz a palavra. Deus está nos despertando a sair da nossa zona do conforto e voltar para o lugar secreto, e voltar para a torre de vigia, e voltar para o lugar onde nós reverenciamos a presença de Deus. Eu profetizo que essa palavra caia no seu coração como uma bomba, que você levante aí nesse início de noite agora, no nome do Senhor Jesus, cheia de coragem, cheia de ousadia, coberta pelo sangue do Cordeiro, iluminada pelo Espírito Santo, azeitada pelo Espírito Santo, como diz a palavra Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque, como diz a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 2, verso 20, quem tem a unção de Deus, tem a sabedoria para todas as coisas. É tempo de discernirmos o tempo que nós estamos vivendo e receber da parte de Deus como viver este tempo, como nos manifestar. Amém, mulheres? Eu espero que vocês possam ter recebido essa palavra, que vocês possam ser encorajadas. Não desista de cada promessa que o Senhor te fez. Nenhuma delas vai deixar de se cumprir. Guarda algo no seu coração. É no tempo de crise que Deus revela os maiores líderes. E é no tempo de crise que nós temos as nossas maiores oportunidades. Um beijo imenso no coração de vocês. Eu espero ter edificado a vida de vocês com essa mensagem, em nome de Jesus, que as Jeftés dessa geração se levanta para deixar as mágoas, as rejeições de lado e vamos embora nos unir ao exército de Israel, ao exército de Cristo, lutar contra os amonitas, todos os inimigos de Israel, todos os inimigos da nossa alma, em nome de Jesus, para que a luz de Deus, a glória de Deus brilhe em nós e através de nós, como diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 17, verso 24, se não me engano, nele vivemos, movemos e existimos. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus pise nessa terra através da sua vida e mova através de você, em nome de Jesus.